Bem, ó, nós iniciamos a aula, né? Nós iniciamos a aula de anteontem, de quinta-feira, para falarmos um pouquinho sobre essa questão da separação dos poderes e o constitucionalismo moderno, né? Nós iniciamos, falamos um pouquinho sobre a questão histórica, onde nós também mencionamos, lembrando a colega Nicole, sobre Montesquieu, que a gente conversou muito sobre a teoria em relação a Montesquieu. Aí entramos um pouquinho aqui sobre a questão do Espírito das Leis, que é a obra-prima, é onde Montesquieu traz o princípio cunhado, né, para nós, né? Pelo menos a forma como ele entende que deveria ser, né? A questão da separação dos poderes. Entramos um pouquinho no check and balance, da questão dos freios e contrapesos, como é que funciona, se não funciona na atualidade. E aí, o próximo ponto, que foi onde nós paramos, seria em relação ao protagonismo judicial, como a gente iniciou a conversa, né? Falando sobre essa centralidade das cortes constitucionais nos estados democráticos, né? Com o surgimento das constituições pós-problemas, pós-guerras, pós todas as questões, o contexto histórico que fez com que a sociedade buscasse se defender, né? Buscasse de alguma forma regular, para que não houvesse questões como guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, né, que a gente viu acontecer. Então, todas as sociedades passaram a buscar formas de trazer cunhar as suas constituições, né, preparar constituições para se precaver dessas rupturas institucionais, dessas questões que faziam que grandes guerras acontecessem. E, juntamente com essa vontade de legislar e criar a Constituição para defender aquele determinado Estado, aquele determinado país, surgiu o protagonismo judicial através das cortes constitucionais, porque coincide, na verdade, em relação a tudo isso, coincide a questão do surgimento das cortes constitucionais nos estados com a Constituição, com o objetivo primordial e principal de defender essa Constituição, fazer com que essa Constituição seja aplicada, preservada e protegida, buscando segurança jurídica, buscando a soberania, como a gente mencionou no início, né, da aula de quinta-feira, e junto com a Constituição surgiu essa questão do protagonismo judicial e trazendo toda essa questão, né, inicial, Montesquieu trouxe o princípio da separação dos poderes. Aí, posteriormente, veio a questão dos freios e contrapesos, o poder controlando o poder, aquela coisa toda, para ver se há um equilíbrio institucional. Aí, quando surgiram as constituições democráticas, a gente se viu com a questão da judicialização e do ativismo judicial. E aí eu sempre inicio as aulas sobre judicialização, deixando claro que a judicialização é um fenômeno de natureza institucional, não é uma questão, não é uma anomalia, não é errado, é totalmente compreensível que as pessoas busquem o Poder Judiciário para ver os seus direitos garantidos. Essa é a função do Poder Judiciário. O se vem se discutindo ao longo dos anos é a judicialização excessiva e até que ponto essa judicialização ela interfere na vida e nas instituições como um todo. Porque a judicialização e o ativismo judicial são dois institutos totalmente distintos, mas interligados entre si, né? A judicialização, ela acontece mais por conta, mais como a gente até conversou, quando o Poder Judiciário ele é chamado a se manifestar em relação a alguma omissão ou alguma falha nos outros dois poderes, no Poder Executivo e no Poder Legislativo. O que vem causando estranheza é a excessividade dessa judicialização, e aqui eu não falo
da judicialização normal de nós advogados que buscamos liminares para tratamento de saúde, para as pessoas do transtorno do espectro autista e por aí vai. Não é essa. É a judicialização que interfere nos rumos do Estado, nos rumos da política, que interfere, enfim, nas questões que são da competência exclusiva do legislativo e do executivo. E o ativismo judicial, que também é uma coisa bastante, é um instituto, perdão, bastante legal, porque ele é uma postura onde o juiz ele é mais proativo, ele toma a iniciativa de buscar soluções em problemas que eles conseguem enxergar. E aqui eu cito, por exemplo, o doutor José Vidal, um juiz aqui do Piauí, excelente, que ele vislumbrou uma possibilidade de diminuir a questão do tráfico de drogas, ele assumiu essa batalha em relação a retirar os jovens, os adultos, enfim, as pessoas envolvidas com tráfico de drogas, com o uso de drogas, com várias ações, inclusive premiado no CNJ por conta das suas iniciativas, multirões de audiência, ele criou programas de inserção no mercado de trabalho, foi um ativismo judicial positivo. Claro que nada impede que ocorra um ativismo judicial ruim, pode sim acontecer, mas em regra, o ativismo judicial ele acontece quando um determinado magistrado ou desembargador ou até mesmo um advogado eles veem omissões onde eles podem criar políticas públicas razoáveis dentro do limite para tentar solucionar um problema que está se repetindo inúmeras vezes. Então, o ativismo judicial ele não é de todo considerado ruim. Ele é ruim quando ele é usado para o mal. Mas, geralmente, o ativismo judicial é quando o juiz, ao observar um problema que ele pode trazer uma solução, ele toma a iniciativa de tentar garantir, né, os direitos fundamentais da pessoa humana. E é um instituto muito bom, se bem utilizado. Então, são dois conceitos distintos que nós temos que aprender desde já, porque tem gente que acredita que ativismo está totalmente ligado à judicialização, e não é assim. São institutos que são parecidos, né, mas não são a mesma coisa. Eles não têm o mesmo objetivo. A judicialização, ela já busca mudar o rumo de alguma coisa, ele já age de uma forma e aqui eu estou falando da judicialização excessiva, tá bom? Não estou falando da judicialização normal. Mas a judicialização e o ativismo judicial são dois institutos totalmente distintos, mas um pouco interligados. É apenas é, é, esse entendimento que nós precisamos ter para não confundirmos os institutos, né? A judicialização é aquela atividade onde o Poder Judiciário chega a interferir. E o ativismo judicial, ele já é uma tentativa do judiciário, através de políticas públicas e de atitudes positivas, proativas, de resolver problemas que podem ser solucionados por ele. Ele não, quando o juiz age através do ativismo judicial de forma boa, ele busca solucionar um problema que ele vê que ele pode resolver. Ele não vai invadir a esfera de nenhum dos outros poderes, certo? Então, a gente deve, o que nós devemos sair, né, nessa aula, nessa penúltima aula, é em relação à questão de defender e voltar os olhos para o legislativo. Legislativo aqui eu tiro parlamento, esqueçam parlamento, né? Eu falo, é muito direcionado à questão dos autores antigos, mas entendam o parlamento como a Câmara dos Deputados, como a Câmara dos Vereadores, porque numa sociedade como a nossa, como o Brasil, onde a gente tem inúmeras raças, inúmeras religiões, inúmeros. Um país muito plural, nós somos muito plurais, como está aqui. Em uma sociedade plural,
com muitos profundos desacordos sobre diversos assuntos, o melhor lugar para resolver eles é no legislativo e não nos tribunais. É no legislativo que a gente pelo menos deveríamos eleger pessoas, eleger representantes que nos dessem voz para discutir sobre esses problemas, para torná-los solucionáveis, chegar a consensos, chegar a políticas públicas que defendessem os cidadãos, e não apenas o executivo decidir criar políticas públicas sem conhecer a sociedade, sem saber para que aquelas políticas públicas estão sendo criadas e se aquilo está sendo realmente razoável, se aquela atitude realmente vai ter um impacto na vida das pessoas. E o local mais correto de se discutir é o parlamento, através das audiências públicas, através dos plebiscitos, através dos institutos que estão previstos na própria Constituição para a participação, a nossa participação popular dentro da sociedade como um todo, dentro do executivo, do legislativo e do judiciário quando provocado. E essa frase é de um autor muito bom, que fala muito sobre essa questão do constitucionalismo e defende ferrenhamente que nós participemos das decisões dos tribunais, e não apenas sejamos meros espectadores de uma escolha que nós fizemos, que nós sejamos conclamados, convidados a participar mesmo a gente sabe que realizável é bem complicado no país onde vivemos, mas que a República funcionaria mais corretamente se nós participássemos mais, né? Mas aí entra na questão de deixar a gente participar, né? Porque os políticos, eles estão lá para ganhar o dinheiro deles, eles não estão lá preocupados com a população e nem em fazer políticas públicas. A gente sabe disso. Então, aqui é mais um quadro analítico, vocês podem até tirar uma foto, mas é só para entender essa questão da análise, né? Do princípio majoritário e o do princípio contramajoritário. O princípio majoritário, o majoritário é o legislativo, porque nós somos maioria. O princípio majoritário, o legislativo, ele representa a sociedade, então nós somos a maioria. E o judiciário, ele deveria ser o contramajoritário, né? Porque ele é uma minoria preparada tecnicamente para defender os direitos dos cidadãos. Então, o princípio majoritário, só um momentinho. O legislativo, ele é colocado, né, como majoritário porque ele representa a maioria através do voto, representando a pluralidade da sociedade, com a função de criar as normas e evitar a tirania das maiorias, né? Ele busca sempre aquela renovação, aquela oxigenação, que a gente sabe que não acontece, porque existem oligarquias aí dentro da Câmara e da Assembleia e do Senado, que tem senadores que estão há 30, 40 anos no poder e não mudam nunca, e a gente nunca consegue mudar, mas em regra era para ser um mandato com um período determinado, onde fosse feita a substituição sempre, né? Já o judiciário é uma investidura mais técnica, e ele tem só o dever de defender a Constituição e fazer com que as leis que o legislativo traz, que o legislativo cria, estejam conforme a Constituição, né? E tentar suprir as omissões quando acionado e garantir os direitos individuais, os direitos coletivos, os direitos sociais e os vulneráveis, garantir que as pessoas, nós, vulneráveis, tenhamos voz dentro da República, dentro do Estado, não é? É só esse quadro comparativo. Aqui é só um seminário e temas para debate que eu sempre faço, né, em relação na aula, mas como a gente está fazendo aqui essa aula, mais esse monólogo expositivo meu para a gente ganhar tempo, né, a gente não vai responder, eu posso até responder, né, como harmonizar a prerrogativa constitucional de proteção das minorias pelo judiciário sem esvaziar a soberania popular das decisões legislativas? Como?
através do equilíbrio entre os poderes, através dos freios e contrapesos, havendo um equilíbrio federativo. Como eu falei, o legislativo como um poder majoritário e o judiciário como contramajoritário, controlando ou pelo menos deixando em conformidade com a Constituição o que o legislativo decide e traz para nós. Aqui seria se a aula fosse completa, né? Deixa eu pegar bem aqui, abrir aqui o chat para ver se nós temos perguntas. Obrigada, Sidney. Pronto, aqui nós encerramos a aula 3 e aí nós vamos para a última aula do módulo, tá bom? Eu vou abrir aqui o slide da última aula do módulo. Que é poder constituinte e Constituição. É também uma aula que não é uma aula muito complicada da gente discorrer sobre ela, pois são temas que a gente já meio que conhece, né? A gente já tem esse conhecimento. Deixa eu botar bem aqui no silencioso para não perturbar. A nossa quarta aula é para falar sobre o poder constituinte e a Constituição, né? Legitimidade, limites normativos e a tensão democrática entre estabilidade e transformação. Como eu sempre falei, vou iniciar a aula novamente falando que, historicamente, existe uma em relação à tensão democrática, né? Em relação a essa questão da democracia. A nossa democracia é muito jovem, ela foi estabilizada pós-governo ou ditadura militar, como quiserem se referir, em 1988, ou seja, nós temos praticamente menos de 40 anos de democracia. Então, existem muitas coisas, muitas questões que aí nós ainda precisamos entender, né, para poder trazer essa estabilidade para a democracia, entender os conceitos, entender o que é poder constituinte, qual a função da Constituição, a legitimidade, quais são os limites que a Constituição traz. E a nossa Constituição, como todos falam, né, ela é a nossa carta magna, ela é o nosso norte. Como eu brinquei na aula, ela é a Bíblia da sociedade, ela é a Bíblia do Estado, não é? Então, a Constituição ela tem esse papel de nortear a constituição das leis, das emendas, de todos os projetos de leis que venham a ser feitos por toda a sociedade, todos os entes do nosso Estado federativo, né? Então, tudo o que nós fizermos de decreto, de lei, tudo tem que estar conforme a Constituição, através do controle de constitucionalidade e através da proteção, né, das leis, né, pela Constituição. A Constituição é protegida. A função primordial do nosso Supremo Tribunal Federal é proteger a Constituição e garantir que todas as leis que sejam feitas no nosso país estejam conforme a Constituição. Então, a natureza fundante do poder é o poder constituinte. Quem é o poder constituinte? O poder constituinte é aquele poder que foi fundado para estudar e fazer a Constituição. A fundamentação do ato político absoluto de romper com aquela ordem que nós, por exemplo, eu vou citar aqui Brasil, tá? Nós estávamos vivendo aquele governo do regime militar, sem respeito a nenhuma norma, nenhuma Constituição, sem respeito aos direitos fundamentais, e aí foi-se criado um poder constituinte com o objetivo de romper aquela ordem e instituir a democracia. O poder constituinte, em meados de 1980, para cunhar, para fazer a Constituição, a nossa Constituição de 88 que nós conhecemos, ele quebrou barreiras, ele rompeu com aquela ordem do governo militar para trazer a democracia para o nosso país através da Constituição Cidadã, garantindo e
o medo era tão grande de nós vivermos novamente uma ditadura militar sem nenhuma proteção jurídica à propriedade, à vida, aos direitos fundamentais, que a nossa Constituição ficou extensa em comparação às demais constituições das sociedades no mundo inteiro, não é? Então, o poder constituinte, ele é esse poder fundante, ele foi o poder que analisou a conjuntura da época e elaborou as normas da Constituição que nós temos e que nós respeitamos hoje no nosso Estado Democrático de Direito. Então, o Estado Democrático de Direito está principalmente ligado à Constituição. Sem a Constituição, ele não existe, né? Sem uma Constituição para defendê-lo e para regular o Estado Democrático de Direito, o Estado não existe. Ou, se existir, existe com caos. E aí a gente vê essa parte histórica aqui em relação a Sieyès e a matriz francesa, né? Que é a primazia da nação, o respeito à sociedade. E aí, Sieyès, ele falava muito sobre o terceiro estado. Ele era um abade na França, né? E ele define nação como um corpo vivo que pré-existe a tudo. Nós, sociedades, nós existimos antes da Constituição. Então, a nossa vontade ela tem que estar expressa na Constituição. E é sempre a origem de toda a legalidade estatal. A Constituição, ela serve para proteger a sociedade, que é como se nós fôssemos o terceiro estado. O poder constituinte originário, ele é caracterizado como essa força absoluta, livre de qualquer senso prévio, que estuda aquela sociedade para trazer regramento para ela e proteger. O objetivo da Constituição não é somente regular para não matar, não roubar e regular as questões em relação aos crimes e às instituições propriamente ditas. Ela busca nos proteger enquanto sociedade, enquanto cidadãos, enquanto pessoas. Não somente cidadãos, porque a gente sabe, vocês irão saber, mas já devem ter mais ou menos aquela noção de que cidadão é quem pode votar, né? Mas eu estou falando da sociedade como um todo, independente de você ser alfabetizado ou não, de você poder votar ou ser votado ou não, você vai ser protegido pela Constituição. A Constituição vai te proteger de qualquer forma dos excessos e garantir os direitos fundamentais das pessoas, como foi desrespeitado, né, na ditadura militar, aquela questão que a gente ouviu muito falar sobre tortura, sobre pessoas que sumiram, que foram exiladas, a censura, né? Tudo isso não volte a acontecer novamente. Esse é o objetivo da nossa Constituição, é que não volte a acontecer novamente aqueles fatos ruins que fizeram mal à sociedade. Não fizeram mal ao Brasil, fizeram mal às pessoas, a nós, enquanto povo, enquanto nação, e tudo o que é feito pelo Estado e pela Constituição é para nos proteger. Então, o objetivo da Constituição é nos proteger, é proteger o Estado e proteger os membros, né? Nós, membros do Estado, de rupturas, de guerras, de desrespeito à soberania e tudo o que for para nos fazer mal ou para abalar o Estado. Então, a gente tem que ter essa sementinha de entendimento que a Constituição está aqui para nos proteger. Não somente para criar regramentos, criar leis. Não, não. Claro que ela está ali criando leis e criando princípios mínimos, trazendo os princípios mínimos para a sociedade, para as instituições, para o próprio Estado, para o governo, para os tribunais. Tá lá. Mas com o objetivo de garantir a nossa segurança enquanto nação. Vamos lá. O poder constituinte, ele tem Professor, dois... Oi. você está apresentando algum slide? É porque não está aparecendo. Não está compartilhando? Oh, Não. meu Deus. Desculpa. Eu tô sim. Tudo bem. Só um momentinho. Era para estar compartilhando, perdão. Apareceu? Sim, agora sim. Pronto. Para mim estava compartilhando.
Ó, mas foi o que eu falei aqui, ó. Primeiramente, eu falei, dei a introdução à aula, né? Poder Constituinte e Constituição. Falei um pouquinho sobre a soberania, sobre a questão do que é o poder constituinte originário. Aí eu estava falando sobre CIES e a proteção da nação. Eu vou colocar tudo no grupo, eu prometo. O que hoje à tarde eu vou arrumar tudinho e colocar tudo no grupo, tá? Para vocês se prepararem para a prova. E aí o próximo slide é esse, que é que existe uma diferença entre o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Qual é a principal diferença desses dois poderes, né? O constituinte, o originário e o derivado. O poder originário, ele é inicial, ilimitado, autônomo e incondicionado. Ele é criado quando é para criar a primeira Constituição, quando é para criar a Constituição. Ele é feito quando é para criar a Constituição. Já o poder derivado, a característica primordial dele é que ele já está subordinado àquela Constituição e ele vai apenas produzir emendas, modificar essa Constituição que foi feita pelo poder constituinte originário. O poder derivado, ele não tem ele não tem o poder de destituir a Constituição que já está em vigor, ele não tem o poder de mudar as cláusulas pétreas, como a gente sabe que existem, mas ele pode modificar, quando houver a necessidade, o que está dito na Constituição. Só um minuto. Meu Deus do céu, para mim que eu tinha desligado isso aqui. E o computador travou. Ai, ai, senhor. Pronto. Os limites do poder constituinte derivado, no caso, que é o poder constituinte que pode modificar regras na Constituição, né? Ele tem limites formais, limites circunstanciais e limites materiais. Isso aqui não vai cair na prova, é apenas uma diferenciação. Vocês vão entender isso mais a fundo quando vocês forem realmente estudar constitucional, porque é muito mais do que só eu dizer para vocês que os limites formais tem que ter um quórum qualificado para fazer emendas, tem que ser aprovado em 2 turnos e em 3/5 no Congresso. Isso tudo é só um resumo básico para vocês entenderem que mesmo o poder constituinte derivado existindo, para que ele consiga fazer uma emenda que seja na Constituição, existem muitos limites formais, circunstanciais e materiais para que isso ocorra. Ele não tem o mesmo poder que o poder constituinte originário. Ele só tem esse poder quando tiver o quórum qualificado, ser aprovado, em situações específicas que autorizem essa reforma. Proíbe a alteração da vigência ou intervenção federal ou estado de sítio. Ele não deixa mexer nas cláusulas pétreas e ele não pode alterar nunca a questão sobre o voto ser direto e secreto, sobre a separação dos poderes e sobre os direitos individuais. Então, ele tem tantos limites que para o poder constituinte derivado existir, ou pelo menos poder agir, existem tantas limitações que a gente não vê acontecer muito. São pouquíssimas emendas constitucionais e para aprovar é tão difícil que quase impossível. Eu posso dizer para vocês que eu estou há 16 anos como advogada e estudando direito e a gente não vê emendas sendo aprovadas. A gente vê a dificuldade que é para se aprovar uma emenda à Constituição. O que eu posso falar? Sim. A tensão metodológica clássica entre a vontade existencial da política e a autorreferencialidade da norma. Nome bonito para falar sobre decisionismo e sobre normativismo, né? A Constituição, a nossa Constituição, ela é fruto de uma decisão política fundamental que foi feita pelo poder constituinte originário, sem limites, como a gente acabou de colocar bem aqui, ó. O poder constituinte originário, ele é inicial, não tem, no princípio Deus fez o céu e a terra.
É mais ou menos isso. O poder constituinte originário, ele não tinha limitações, ele era ilimitado, ele era autônomo, ele era incondicionado. Ele não tinha nenhuma limitação quanto a como ele poderia agir. Já o poder constituinte derivado, não. Ele tem as limitações que a própria Constituição já nos coloca, né? Então, a Constituição ela é fruto de uma decisão política fundamental do titular do poder político sobre a forma de existência da nação. O texto jurídico da Constituição de 88 é apenas um instrumento secundário da nossa vontade, da vontade da sociedade. Já para Kelsen, a Constituição ela é uma norma jurídica suprema. O fundamento da sua validade não está na política, mas no pressuposto chamado norma hipotética fundamental, que ela é a nossa norma fundamental originária, a Bíblia. Ela quem dita as principais regras, os 10 mandamentos. É ela quem dita como as coisas devem ocorrer dentro de uma determinada sociedade. Hermenêutica também é a questão da interpretação, né? Miller, ele, no livro Em Quem é o Povo, ele demonstrava, né, que essa questão da norma, a norma constitucional, ela constrói, existe uma discussão, uma dialética, né, entre o texto constitucional e a realidade social. Sempre o texto constitucional ele deve buscar estar alinhado a essa realidade social, o contexto social. Sabemos que isso é irrealizável ou minimamente realizável, para não dizer que é irrealizável, né? E o processo de mutação constitucional ele permite alterar informalmente apenas o sentido de alguma Constituição, mas alterar o texto literal original feito pelo Poder Constituinte originário não é permitido. Então, a emenda, as modificações que são feitas na Constituição, elas devem ser feitas apenas para acompanhar a evolução da sociedade, mas nunca mudar completamente a Constituição. Então, a Constituição ela é essa norma fundamental, ela tem que ser respeitada sempre, 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 sempre. E quando fosse fazer algum tipo de modificação a ela, o texto continua, apenas a emenda vai regulamentar e vai trazer ela para o moderno. Vai fazer com que a sociedade, já que nós somos, o direito é uma ciência social, acompanhe o contexto social da época, mas nunca mudar o que o Poder Constituinte originário fez quando outorgou, promulgou, aliás, a Constituição, certo? Aí aqui são as 3 perguntas de debate, né, que vamos pular. E as considerações finais é isso, nós encerramos o nosso percurso letivo refletindo sobre as condições de possibilidade e estabilidade das nossas instituições democráticas. A Constituição, gente, não é um mero pedaço de papel, mas uma decisão viva de uma comunidade livre de viver em paz sob o império do direito. Eu vou parar de compartilhar para me poder olhar para o rostinho de vocês, tá? Só um momentinho. Ó, os slides não estão sendo compartilhados, o chat estava fechado. Pode falar, Magda. Está me ouvindo? Estou. Não, era só para perguntar, porque você falou aí que a Constituição não pode mudar. Você está se referindo às cláusulas pétreas, não é isso? Isso, as cláusulas pétreas, mas também a ela como um todo, porque é o seguinte, quando uma emenda ela é feita, ela não muda o texto original que está lá na Constituição, nos artigos da Constituição, não. Ela altera o sentido, a interpretação, mas ela não altera o texto original, ela apenas adequa. Pelo menos é assim que é para ser, quando acontecer. E principal, as cláusulas pétreas, elas não são nem passíveis de emenda, elas não são passíveis de mudar em nada. Mas quando se ocorrer uma emenda à Constituição, o que vale é o texto que está lá na emenda, mas o texto originário vai continuar lá. É como se fosse uma atualização, um aditivo de um contrato social.
É como se como acrescentasse na Constituição, mas alterar a Constituição primordial, feita pelo poder constituinte originário, não, o texto original ele fica mantido lá. A emenda vai ser usada, mas o texto original fica lá. Mais alguma Bem pergunta? bíblico, né? Hã? É bem bíblico. É mais ou menos isso. Eu uso o exemplo. É verdade. Mas é isso, é como eu falei. Como só eu falei, eu vou botar só aqui o computador no carregador. Vamos começar a revisão. Atenção, vou falar uma coisa, se os meninos mais velhos estiverem aí, vão lembrar. Se liga aí que é a hora da revisão. Quem que lembra disso? Recordar é viver, professora. Acho que eu não botei a revisão bem aqui no tablet, não. Peraí, só um minuto que eu vou pegar bem aqui que ela tá no papel. Bordão do Telecurso dormiu. Gente, parece que eu perdi a revisão de vocês acreditam? Mas eu tenho um link no computador. Uhum. Então, vamos lá. Eu não encontrei, eu tinha impresso, né, o papel da revisão e nem coloquei no tablet e nem coloquei, e nem está aqui. Deve estar dentro da pasta ou ficou dentro do carro. Mas, vamos lá. A prova vai ser composta por 5 questões. Eu vou pegar bem aqui para ficar mais fácil. Que correria, meu Deus do céu. Depois você coloca lá no grupo, não pode, não? Posso. Posso colocar no grupo, sim. Só estou só abrindo bem aqui. A segunda avaliação vai ser composta por 5 perguntas. Dissertativa, porque eu acredito que na prova dissertativa a gente tem mais possibilidade de avaliar o pensamento do aluno, por isso que eu falei com vocês em relação a nós termos, né, fazer a resenha para me ver a escrita de vocês, como que vocês vêm entendendo o conteúdo e como que vocês pensam. Cada questão vai valer 2 pontos, certo? E muito brevemente, o que eu posso adiantar para vocês? A prova tá fácil, eu juro a vocês. Tá? A primeira questão, eu busquei que vocês colocassem na cabecinha de vocês a questão da democracia, os conceitos, aqueles pontos chaves sobre o governo do povo, entender o que é a questão do que é democracia direta e indireta. O que a gente falou sobre democracia? A primeira questão a gente vai conversar sobre isso, mais sobre isso, sobre a questão da democracia. Deixa eu botar bem aqui. E aí a gente vai em todos aqueles conceitos de o que é democracia, os tipos, os sistemas de governo, como a gente estudou, né?
a gente estuda os sistemas de governo. Então, é mais ou menos isso, falar sobre maioria, sobre minoria, sobre representatividade, é mais ou menos isso. Aí também nós conversamos muito, que vocês lembram daquele autor Bernard Manning, e a gente falou sobre o princípio da distinção, né? Então, eu meio que vou querer saber de vocês o que vocês entenderam sobre o princípio da distinção e também como que ele foi desenvolvido, né, pelo Manning, e quais são as características. Pesquisem sobre isso, como é que é aplicado, como que você escolhe os seus governantes, como que você se identifica, aquela questão que a gente falou, a gente escolhe porque o representante ali é bonito, porque ele fala bem, porque ele tem técnica, porque isso, aquela questão que a gente falou sobre representação. Estudem sobre isso. Professora, Foi. inclusive, eu acho que esse questão da resenha vai ajudar muito nisso, né? Porque Isso, é basicamente sobre isso que a gente teve que escrever lá. Vai ser só importar as isso. ideias. Isso, é justamente porque é o princípio que norteia a nossa forma de escolha, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que ter em mente. Como que a gente faz, como que ele estruturou aquela ideia toda do princípio da distinção, os pilares. Vocês lembram, acho que eu cheguei a colocar, esse slide eu cheguei a colocar no grupo, mas hoje eu vou colocar todos, tá? Então, eu vou querer saber de vocês o que foi que vocês entenderam sobre separação de poderes, os conceitos sobre isso, sobre o que é a separação dos poderes e como é que é feita a separação dos poderes, qual a função de cada um desses poderes. O poder constituinte. Eu não vou pedir para vocês nenhum requisito de nada, porque, lógico, a gente falou muito rápido aqui, né? O que é poder constituinte. Mas saber pelo menos o que é e para que ele serve, pelo menos isso. O que é Estado democrático de direito, entender a diferença do ativismo judicial para a judicialização da política, aqueles sistemas de governo que nós estudamos, os dois principais, o presidencialista e o parlamentarismo. Então, eu vou pensar ali com vocês, como vocês escreveram na resenha, né? Mas eu vou querer ouvir de vocês o que realmente ficou sobre isso na cabecinha de vocês, qual a diferença, qual que se aplica no nosso país, como que funcionaria um parlamentarismo aqui, ou funcionaria um parlamentarismo aqui, a democracia representativa, participativa, como que funciona, a questão do voto, do sufrágio, como eu mencionei. Eu não cobrei nada fora do que eu não falei para vocês. Não vai ter nada. Quando eu estava falando de poder constituinte, eu falei para vocês, não precisa nem decorar isso aqui de 3/5, de não sei quantas vezes que tem que passar. Não, eu não quero que vocês saibam, me digam isso. Eu quero que vocês me digam o que vocês entenderam sobre democracia, Constituição, Estado Democrático de Direito, os sistemas de governo, os sistemas de representação, como que funciona o princípio da distinção e conceitos e características desses temas que a gente falou em todas as aulas. Em quase todas as aulas a gente falou sobre separação de poderes, em quase todas as aulas a gente falou sobre judicialização, a gente falou sobre a tripartição de poderes, a gente falou sobre o mal-estar da judicialização excessiva, enfim, a revisão não ia ser uma coisa assim, muito perguntas e respostas, não. A revisão que eu queria fazer era essa, né? De dizer para vocês que eu vou cobrar o que eu falei, não vou cobrar nada além do que a gente não estudou, e vocês se preocupem em entender o conceito e as características dos sistemas de governo, da democracia, da Constituição, do Estado Democrático de Direito, dos freios e contrapesos, o que é freio e contrapeso, como funciona, como foi que Montesquieu idealizou a separação dos poderes. É mais ou menos isso que eu preciso saber que vocês entenderam. O voto, a questão do voto, como que funciona, o contexto a questão da contemporaneidade, trazer para a contemporaneidade os princípios que nós estudamos
dos autores como um todo, e é isso, não vai ser nada mais do que isso, a Constituição, ou a prova. É falar sobre Constituição, democracia, Estado Democrático de Direito, separação dos poderes e características e conceitos. Vocês tendo isso na cabecinha de vocês em mente, vocês vão conseguir fazer uma boa prova, não é precisa respostas longas, não precisa fazer uma dissertação enorme. Falem objetivamente o que vocês entenderam, que tudo que vocês escreverem eu vou considerar, e vou considerar a participação, vou considerar a resenha, tudo vai compor a nota de vocês. Foi como eu falei, o que vocês fizerem minimamente na aula, a gente vai considerar. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Não, professora. Professora, eu tenho. Pode falar. No início do período, a gente participou do evento do professor Nelson, o EPJ. Uhum. Aí ele falou que os alunos que tivessem participado ganhariam 1 ponto e os que tivessem também ajudado, né, na composição do evento. E na nossa turma teve algumas pessoas que participaram do cadenciamento, essas pessoas ganhariam 2 pontos. Aí seriam qual das notas? É na primeira. A minha avaliação é a avaliação escrita, a resenha e os ensaios. No caso, a primeira nota é essa que já passou. Isso. Ah, tá certo. Obrigada. Tá. Quem é que... Vamos abrir as câmeras e fazer uma foto para a gente encerrar? Professor, eu tô muito feio. Não, você é lindo. Eu tô toda Tem ninguém assanhada, feio aqui, todo mas mundo aqui é lindo então, e maravilhoso. Deixa eu pegar aqui no meu celular. Todo mundo aqui é lindo e maravilhoso. Eu tava no sol, professor, eu tô suado, tô com o cabelo bagunçado, eu tô parecendo um muquifo. Duvido. Abram aí as câmeras. Quem quiser, então. Eu vou esperar a Bárbara abrir a dela. Se a Bárbara abrir a dela, eu abro a minha. Cuida, Bárbara. Vou não, vou ficar te devendo, Arthur. Não, mas então pronto. Para a gente não perder tempo, até porque eu tirei muito tempo de vocês, né? Porque eu tive essa necessidade de fazer esse flagrante. E a gente tem que trabalhar, né? Infelizmente. mas foi bom, Mas professora, foi ótimo. eu agradeço a atenção de vocês. Eu ainda estou aqui para tirar dúvidas. Até a hora da prova, se vocês estiverem estudando e tiverem ainda alguma dúvida, eu estou aqui para fazer isso. Hoje à tarde ainda eu vou juntar no grupo todos os slides e uma breve revisão dos conceitos que eu quero que vocês fixem para a prova, tá bom? E aí a gente vai conversando no decorrer do final de semana até o dia da prova, tá bom? Deixa eu abrir aqui o chat, até que tem uma pergunta. Ah, na nota do ensaio. Ah, tá bom. Oh, meu Deus, obrigada, Magda. Eu vou perguntar para ele, tá bom? Porque para mim foi repassado que ia ser na primeira nota, tá? Mas eu vou verificar se vai ser na segunda ou no ensaio. Porque o que me foi passado foi que a minha nota, a segunda nota, seria a responsabilidade. Seria um conjunto, né? O ensaio, a apresentação do ensaio, a segunda nota e essa resenha que a gente fez. Tá bom? Mas eu vou consultar em relação ao qualitativo da atividade que vocês participaram. Professora, eu tenho uma dúvida com relação que a senhora tinha colocado no